Olá para todos, seja bem-vindo no meu canal, se inscreva, dê joinha, ative o sininho para você receber aí o primeiro vídeo, a hora que eu colocar no YouTube, né, o YouTube manda para você os vídeos de primeira mão. Então assista aí, né, compartilhe os links, me ajude, ative o sininho, é muito importante. Diz assim, hoje a lição 4, nós vamos aprender sobre a lição 4, não desliga, assista até o final, que eu vou passar as perguntas e respostas também. Diz assim o tema dessa lição: a atualidade dos dons espirituais. Vamos aprender hoje sobre a atualidade dos dons espirituais, dons de Deus, do Espírito de Deus. Diz assim o textuário: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Então, se você não sabia, fica sabendo que há diversidade de dons espirituais. Há vários dons, muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. É isso aí que eu já passei, né, nas outras lições aí. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade, um só, um mesmo Deus, um só Deus. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo e se envolve o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais também. Então, se você não sabia o que é ser pentecostal, crente pentecostal, fica sabendo agora, né? Que crente pentecostal é aquele que crê, né? Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo e também os dons espirituais que vamos aprender. Então, todos aqueles que crê, né? É pentecostal, né? Glória a Deus, aleluia. E também, né, nas outras lições, eu já falei sobre o batismo do Espírito Santo, a lição 3, e tantas coisas importantes, né? Línguas estranhas, línguas diferentes, língua dos anjos, assim que fala. E também ali falei, né, sobre o Deus, também na outra lição, né? Pai, Filho e Espírito Santo são 3, mas é um só. Né, que o Espírito Santo é muito importante porque é Deus, Deus também é muito importante porque é Deus, e Jesus também é muito importante porque é Deus. Então, 3 trindades, um só, Deus é um só. Então é isso aí. E agora nós vamos aprender agora sobre esse kit maravilhoso que é o classificados em grupos os dons do Espírito Santo. Ou seja, quem é crente aí, já lavado e remido do sangue de Jesus, já recebeu o batismo com o Espírito Santo, agora é o momento de você buscar aí todos esses dons espirituais. É muito bom. Vamos começar aqui o tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a seção, afirma que todos devem melhor sobre os dons espirituais. Então, está bem claro quando o apóstolo Paulo fala, né, sobre esse assunto e sobre nós também, né, que devemos então aprender, né, aí os dons espirituais, buscar, né, ao Senhor, que é muito importante, que eu vou estar ensinando aí nessa lição. O 1, exortação a conhecer o dom. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. E além disso, ele afirma, né, não quero, irmão, que sejais ignorante. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1 e 7. Então, quando o apóstolo Paulo fala, né, sobre os dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante, é que o apóstolo quer dizer, com essa declaração introdutória, é que esperava dos coríntios, ou seja, dos irmãos, né, essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes, ou seja, o apóstolo Paulo queria, né, que todos os crentes ali, todos, né, entendesse, né, os dons e também as suas finalidades. Então é por isso que ele exortou e chamou a atenção de todos os crentes ali para entender, né, os dons e as suas finalidades, para que é os dons espirituais, para que serve, qual a finalidade dele na vida do cristão. Então, por isso, ele chamou a atenção e exortou todos os cristãos ali a ensinar. O 2 agora, do tópico 1. Pneumáticos, pneumáticos e charisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para os dons espirituais. Então, o adjetivo pneumáticos e espiritual, Paulo emprega de forma substantiva
tom pneumático, literalmente das coisas espiritual. O contexto mostra que ele se refere a dons espirituais. Então, o substantivo charisma, dom, como cognato do charis, graça, cuja ideia é que foi dado pela graça. Então, aparece 2 vezes de dons. São vários tipos de charismático no Novo Testamento e que o tempo e o espaço não permite anumerar na presente lição. Ou seja, são vários, mas vamos falar porque aqui não vai dar, né? É pouco tempo nessa lição. Aí o 3. O que são os dons espirituais? Se você não sabia, você fica sabendo agora, presta atenção. Glória a Deus, aleluia. A declaração da fé das Assembleias de Deus define, ou seja, fala, ensina, que os dons espirituais, como capacitação espirituais sobrenaturais, concedida pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução do propósito divino por meio da igreja. Então está aí, o que são dons espirituais? É isso aí. Que eu acabei de ler, essa resposta. Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial da obra do Senhor. É isso aí. E para o propósito divino, que é salvar, libertar, curar, edificar e salvar mesmo lá para o céu. Aí, esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Então, quem não é crente, não tem como. O Espírito Santo de Deus dá dons espirituais aí. Então, esses dons são para crente, que já aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Então, se você ainda não é crente, tá ouvindo aí, gostaria de ter os dons espirituais, é simples. Aceita Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador. Sirva a Ele Espírito e Verdade, pede que Ele te dê. Ele te batiza com o Espírito Santo, e também te capacita com os dons espirituais. É muito bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E aí, continuando aqui, diz assim, quando a igreja estiver na terra, 1 Coríntios 13, 8, isso envolve todo aspecto da vida cristã, como adoração, os dons espirituais também, continuando aqui, os dons específicos para a obra de Deus, para o ministério de Deus, para adoração, para evangelização, operação de milagre, exercício de ministério. Ele pode ser concedido de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado do Espírito Santo no início da fé. Então, ao longo da carreira do cristão, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Está registrado em 1 Coríntios 12, 31, também 14, 13 e 39. Então, todos nós aí temos que buscar e devemos buscar os dons espirituais de Deus na nossa vida. Aleluia! Glória a Jesus! Aí, tem um subsídio didático pedagógico que diz assim, os que são os dons espirituais? Ouça a proposta dos alunos, Ou seja, para você chegar na classe, perguntar para os alunos aí o que são dons espirituais, deixar eles falar, ouvir, depois você explica tudo certinho, É o que essa lição está ensinando a fazer. Aqui diz assim, a função dos dons espirituais, o 2, tópico 2. Agora vamos aprender as funções, Os dons espirituais é essencial na reunião cristã, na vida pessoal e também no serviço de evangelização. Então, são classificados aí em 3, As funções dos dons espirituais são 3 funções aqui. Na minha vida pessoal, na sua vida espiritual, Esses dons espirituais atuam, é muito importante. Eles têm a função, e também na igreja, em todo aqui, quando diz, nas reuniões cristãs, ou seja, na igreja, nos cultos de adoração a Deus, e também, no serviço de evangelização, onde estiver, em qualquer lugar, ali onde você estiver evangelizando, ensinando, exortando, corrigindo, fazendo a evangelização falando de Jesus, ali também tem, os dons ali espiritual para ser usados, nessa função aí. Agora a lista dos dons. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentadores, mas o apóstolo Paulo, apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então, se você não sabia, isso eu falava, são 9 dons, são só 9 dons espirituais, são só 9 dons. Então, vamos tirar essa dúvida aí, aprender agora, com quantidade e são divididos em grupos. Olha só. Ainda uma lista em Romanos e outros em Efésios.
Romanos 12, 16 e Efésios 4 e 11. E aqui afirma que a primeira lista é completa e as demais seria a expressão ou a explicação. Então, desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, ou seja, em nenhum lugar na Bíblia está registrado que ele fala que é 9. Né? Então, em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Então, essa explicação está de acordo com a declaração da fé da Assembleia de Deus. Classificação teológica aí, o 2, ó. A classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos em 3 dons. Ó. A divisão mais conhecida é a seguinte: o primeiro grupo, né? O grupo A. São divididos aí os dons espirituais, né? O grupo A, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. Agora é o grupo B, dom de poder, fé, dom de curar, operação de maravilha. Agora é o grupo C, dom de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação. Então está resumido aí nesses dons espirituais em 3 grupos aí. Agora continuando aqui, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação, tá incluído no grupo C, né? Dom de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação. Então, essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Então, está aí no grupo, tudo certinho, para você tirar todas as suas dúvidas. Se alguém perguntar, você já tem a resposta, né? Como são os dons, como eles são classificados e cada um certinho aí, como está registrado nessa lição. O 3, classificação bíblica. Stanley Mendes Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3, né? Grupos 2, 5 e 2, que é 2 vezes o objetivo, grego, hétero e outros tipos diferentes, como um outro pelo mesmo espírito e fé. E a outra variedade de línguas, e outras vezes termos usados para o uso de halos, outro do mesmo tipo. Isso significa uma classificação, divisão, seja de 3 grupos, 2, 5, 2, assim. Grupo A, dom do ensino ou pregação, palavra de sabedoria, palavra de ciência. B, dom de ministério, fé, dom de curar, operação de maravilha, profecia, dom de discernir os espíritos. C, dom de adoração, variedade de língua e interpretação de línguas. Então está aí bem claro aí, registrado todo esse dom em cada grupo. Agora o quarto aí do tópico 3 diz assim: para que for útil, ou seja, para o que for útil, ou seja, como é que utiliza, utilidade, destes dons aí, né? O Espírito Santo retribui os dons aos crentes, cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Então é útil, ou seja, é utilizado, é usado isso, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha muito nessa parte aí, da edificação espiritual, da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, ficar forte, firme com Jesus, e também para o crescimento espiritual da igreja, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no Espírito Santo de Deus, ser cheio aí, para fazer a obra do Senhor. E aí, continuando, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja, ou um crente para cada uma função usa o seu bem-prazer. Então, o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja, aperfeiçoamento espiritual do crente. Então, se você não sabia, fica sabendo aqui que os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Por isso que os dons e os talentos não salvam. Quem salva é Jesus Cristo, porque o cristão tem que ser santo mesmo, lavado e remido no sangue de Jesus. Então aí os dons são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Glória a Deus, aleluia. É necessário os dons para nos santificar, nos purificar, ser mais santo, para morar no céu, porque Deus é santo.
E aí, continuando, né? Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Então, se você aí tem todos os dons, já é batizado com o Espírito Santo e tem a soberba, muito cuidado, né? Deixa essa soberba pra lá, né? Dê toda a glória a Deus, toda a honra pra Deus, todo louvor e adoração pra Deus. Não se sinta melhor do que os outros por ter todos os dons, por ser usado. Não se sinta, né, melhor do que os outros, mais usado do que os outros. Não seja soberbo. Seja humilde, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do dom de Deus e dê toda a glória a Deus. É assim que você tem que fazer. Então aí, né, somente a Deus a glória. Então não seja soberbo, porque soberbo é pecado. Seja humilde, cheio do Espírito Santo de Deus, faça a obra de Deus, aleluia, e dê toda a glória para Deus, porque só Ele é digno e só Ele é merecedor. E nós aí na terra, né, humildemente, servo do Senhor, para morar no céu. É isso aí. E aí tem essa função aí dos dons espirituais, ficou bem claro, né, como que é muito importante aqui. Aí tem um subsídio teológico, vou ler para vocês. Os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através de seres humanos. Os crentes submetem a Deus de sua mente, corpo, alma e força. Consciente e deliberadamente entrega tudo a Ele. Então, o Espírito os capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através da sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Então, os dons manifestos precisam ser avaliados. Isso não diminui em nada sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e o valor para a edificação. Então, o princípio encarnacional é visto na revelação de Deus à raça humana. Jesus é o Emmanuel, Deus conosco, plenamente Deus e plenamente humano. A Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro divino e um livro humano. É definida, inspirada por Deus, autorizada e inerente. É humana, pois reflete os antecedentes, situações vividas, personalidade, manifestação dos escritores. Então, a igreja é uma instituição tanto divina quanto humana. Então, Deus estabeleceu a igreja, pois de uma forma ela não existiria. Então, apesar disso, sabendo que a igreja é bastante humana, Deus opera através do vaso de barro, segundo os Coríntios 4:7. Então, o ministério que permaneceu oculto através das gerações, agora foi revelado, gentil. É Cristo em vós, esperança de glória. Aleluia! Então, somos aí baus, cheios do Espírito Santo de Deus, que é Jesus, né, que nos preenche com o Espírito Santo e os dons espirituais também. Então, está bem claro aí, né, esse subsídio teológico para você. Aí, agora, voltando aqui o terceiro, tópico 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ele tem suas raízes no doutrino. Isso é, medida em que o Pai, Filho e Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Muito importante aqui. O 1 do tópico 3. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons e graças concedidas segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12:6. São 3 classes de manifestações a quais revela a atuação do doutrino. Diversidade de dons, atribuída do Espírito, diversidade de ministério, relacionada ao Filho, né? E diversidade de operação, como a de ação do Pai, mas é o Espírito e a fonte de todos os dons que distribui os dons para a edificação da igreja. Então está bem claro, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, tem essa diversidade, mas o Espírito Santo é um mesmo Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora o 2, a unidade. Temos diversidade de dons, de ministério, de operação, mas um só mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo Deus. Então, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se a 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então leia aí, tira toda a sua dúvida. Glória a Deus e aleluia.
Agora tem mais um pouco aqui do subsídio teológico. O Espírito Santo concede os dons às pessoas, deidades, desempenha papéis diferentes, porém coopera virtualmente para si e se harmoniza na unidade perfeita da expressão. E a igreja deve refletir a natureza do Senhor, a quem ele serve. Não há cisma, divisão, orgulho carnal, primazia, usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Não devemos fazer do que a nossa vontade ordena, mas a quanto Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 5, 19. Quando a diferença faria da mesma maneira, compartilhamos os dons, ministros, corretamente os dons revelam a coordenação e unidade criada na divisão, na diversas da sabedoria e no poder. Então, é espírito harmonioso. Então, por toda parte, por toda parte, vemos a diversidade. A igreja pode vir enfrentar situações as mais diversas, mais diferentes, mas podemos dispor dessa obra do Espírito que nos harmoniza numa unidade maior. Se nós prostamos diante de Deus a tremenda santidade, poder e propósito. Então é isso aí. Vamos nos prostrar diante do Senhor, porque só Ele é digno e merecedor. E é isso aí, tudo de Deus, é de Deus para Deus. E você também é de Deus, é tudo de Deus. E glória é só para Deus. Glória a Deus e aleluia. Então chegamos à conclusão, então, que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Por que peregrinar? A palavra peregrinar. Porque Jesus disse, na palavra do Senhor, ele diz assim, eu vou para o Pai, e se eu for, quando Jesus estava na terra, ele falou, vou preparar-vos lugar, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais também. Então Jesus foi para o céu, já está lá, preparou morada para mim e para você, e é por isso que você tem que aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador para morar no céu, ter vida eterna. Então, como a nossa morada é lá, nossa vida eterna é lá, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aí a gente espera, a igreja espera o arrebatamento da igreja. É isso que prega. Quando Jesus lá falou que viria nos buscar, ele falou, levarei-vos para mim mesmo. Então é este momento aí do arrebatamento que a igreja de Jesus está esperando. Então, enquanto estamos aqui neste planeta Terra, com essa explicação que eu expliquei, que a nossa morada é lá, a morada eterna, é por isso que a gente peregrina na terra, que está bem claro aqui na palavra, Aqui diz assim, as manifestações dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isso é, até a vinda de Cristo. Então, vamos ter sim as manifestações do Espírito Santo de Deus, de Jesus na nossa vida, Glória a Deus, aleluia. Os dons espirituais vai continuar aí, enquanto estivermos aqui. É isso que quer dizer, Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão do passado. Hoje não é diferente. E dependemos do poder sobrenatural e da virtude do Espírito Santo de Deus. Romanos 15, 19, é verdade. Nós dependemos de Deus, temos que orar, pedir para Ele nos renovar, nos encher do Espírito Santo de Deus, nos capacitar, nos revestir para sermos edificados, sermos renovados e para sermos salvos. É isso aí o objetivo. E fazer também a obra do Senhor, ganhar almas, evangelizar, ensinar. E aí, conforme o Espírito Santo usar cada um, Deixa então o Espírito Santo de Deus te encher para a obra de Deus você fazer. É isso aí. Agora passar as perguntas. A respeito da atualidade dos dons espirituais, responda. Primeira pergunta. O que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo esperava dos coríntios e dos crentes hoje sobre os dons espirituais? A resposta é: o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, e dos crentes entende os dons e as suas finalidades. Então está aí, que o apóstolo Paulo queria que eles entendessem, os dons e a finalidade dos dons. Foi o que aprendemos nessa lição, muito importante mesmo. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar, era essa a preocupação dele. Agora a segunda pergunta: quais os dois termos gregos usados pelo apóstolo para os dons espirituais? Pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para os dons espirituais.
Agora, a terceira pergunta. O que são dons espirituais, segundo a declaração da fé das Assembleias de Deus? Capacitações espirituais sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus e ao crente para serviço especial na execução do propósito divino por meio da igreja. Agora, a quarta pergunta, preste bem atenção. Quais as listas e as classificações dos dons espirituais? A resposta: uma classificação ou divisão seria em 3 grupos: 2, 5, 2 a 5. A. Dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. B. Dons do ministério, fé, dom de curar, operação de maravilha e profecia. E dom de discernir os espíritos. C. Dom de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora, a quinta e última pergunta. Qual a função dos dons espirituais? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Atos capítulo 4, capítulo 2, versículo 33. Então está aí toda a pergunta, toda a resposta. Que Deus te abençoe, seja cheio aí do Espírito Santo de Deus, cheio dos dons, deixa ele usar e dar lugar para Deus. Deus abençoe, Pai do Senhor. Até a próxima lição.